Com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Convido a você agora que tem aí a sua oferta, tomar na sua mão aí, você que separou algo para o Senhor, você também que está acompanhando aí pela live, fique à vontade também para fazer da melhor forma possível. E nós vamos estar orando aqui pelas ofertas, orando pelos dízimos, e aproveitando também, levantando um clamor pela vida do nosso pastor Dinaldo, né, que nós sabemos que está enfermo, né, que o Senhor aí esteja confortando, né, o leito dele aí, que esteja com os seus santos anjos ao redor, trazendo a cura, trazendo a restauração, para que em breve ele esteja de volta aqui conosco, exaltando o Senhor, né, podendo louvar aí com a gente aí, fazendo o trenzinho e tudo mais aí, que possa o Senhor também estar com ele, que nós possamos também estar entregando ao Senhor também aí a vida do nosso pastor, que está em Alagoas, também do irmão Edson, o pastor Silvio e o irmão Edson que estão em Alagoas fazendo ali a obra. O pastor Silvio também está acompanhando aí a live, e também aí já mandou aí a saudação de todos os irmãos de Alagoas, amém? Vamos juntos aí levantar esse clamor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, amém? Tome na sua mão a sua oferta em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, ó Pai, porque todo, ó Pai, o nosso sustento, ó Pai, vem de ti, Senhor. Todo, Senhor, meu Deus, ó Pai, no teu reino, ó Pai, nós somos súditos teus, ó Pai. Nós somos, ó Pai, cidadãos dos céus, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que, ó Senhor, meu Deus, o mundo, ó Pai, pode estar em crise, ó Pai. O mundo, ó Senhor, meu Deus, pode, ó Pai, estar falando de tantos insucessos, ó Pai. Mas a nossa esperança não está no homem, Senhor, a nossa esperança está em ti, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, uma bênção especial, ó Pai, sobre a vida, ó Pai, de cada um dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, o fruto, ó Pai, da sua sementeira, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as mãos, ó Pai, que trabalharam, ó Pai, para trazer, ó Pai, a tua casa, ó Pai, este sustento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também rogamos, ó Pai, pela vida do pastor Dinaldo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja ali naquele momento, naquele lugar ali com ele, Senhor. Oh, Senhor, meu Pai, que os seus santos anjos, ó Pai, possam, ó Pai, estar trazendo o óleo da tua cura, Senhor, meu Deus, o teu bálsamo, ó Pai. Oh, Senhor, meu Deus, sobre aquilo, ó Pai, que está enfermo, ó Pai. Derrama do teu óleo, ó Pai, sobre, ó Senhor, meu Deus, a cabeça do teu servo, ó Pai, sobre o pulmão dele, Senhor, meu Deus, e restaura, ó Pai, renova, Senhor, meu Deus, faça, Senhor, meu Deus, levantar de pé, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, também pelos nossos irmãos em Alagoas, ó Pai. Oh, Senhor, meu Pai, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, Senhor, e o Senhor tem ajudado, ó Pai, feito frutificar, ó Pai, a tua igreja no Nordeste, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pela igreja que está sendo inaugurada ali, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida do anjo desta igreja, ó Pai, o pastor Silvio, Senhor, que está ali presente, ó Pai, para prestigiar, ó Pai, os nossos irmãos, ó Pai, que possa ser bênção ali, ó Pai, naquele lugar, ó Pai, e frutificar muitas vezes, ó Pai. Acompanha também o irmão Edson que ali está, ó Pai, também com o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que essa viagem possa ser, ó Pai, frutífera, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa o teu povo, ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo, santo. Oh glória, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Se você tem aí nas suas mãos a palavra do Senhor, convido a você a abrir no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Mateus 17, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João,
e levou-o em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra será para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo a nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços e, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoa a tua palavra nesta manhã, e o Senhor possa tratar aos nossos corações, em nome de Jesus. Interessante que, nessa passagem, Jesus toma o trio, glória a Deus, Deus abençoe, o trio mais chegado, Pedro, Tiago e João, o trio mais próximo, que havia presenciado muitos milagres, conforme relatado na Bíblia. A Bíblia fala de uma grande multidão que acompanhava Jesus. A Bíblia fala também dos 70, que também eram como considerados discípulos de Jesus. A Bíblia fala dos 12, que foram escolhidos, né? E a Bíblia fala do trio que viveu em intimidade de Jesus. Nós vamos ver diversas passagens, Pedro, Tiago e João. E eu sempre costumo dizer, e Pedro Tiago teve um ministério curto, porque Herodes mandou decapitar logo no início, né, que o evangelho é proclamado, né? Mas também Pedro, sendo lá o que muitas vezes eu me identifico com ele, né? E muitos irmãos se identificam também com ele, por ser o homem mais agitado, e João, o amado. E eu anotei aqui também uma coisinha aqui para falar, eu esqueci de dar os avisos, irmãos, me perdoem. Até a irmã Celina me avisou, né? Domingo que vem é Santa Ceia. Então, aos irmãos que estiverem acompanhando pela live, preparem aí os elementos para estar acompanhando, né? E vamos estar transmitindo, e os irmãos que puderem estar presentes aqui também, né, vão estar participando conosco, quem tiver condição, né? Quarta-feira, naturalmente, às 20 horas, o culto, e domingo também, né, com a Santa Ceia do Senhor. Me perdoem, irmãos, aí o parêntese, mas só para eu não ficar aqui devendo o aviso, amém? Verso 2, vão dizer: ali foi transfigurado diante deles, diante desses 3 homens, a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. É interessante ver que muitas vezes a luz que ajuda a iluminar um ambiente escuro, a luz que muitas vezes é necessária, ela também ofusca, ela machuca os olhos, ela cega, e olhando diretamente ela pode não ser agradável de se observar. Mas Jesus é aquele que brilha e traz conforto ao coração. A luz que traz a paz para todos os homens, conforme profetizou Isaías, no capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Também no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4 em diante, vai dizer: nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens, e a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, não derrotaram, não venceram. Era a luz dos homens. Naquele mesmo momento, então, vão aparecer, conforme diz no verso 3, duas outras figuras diante deles: Moisés e Elias. Duas figuras emblemáticas do Antigo Testamento. Ambos tiveram desfechos poucos usuais às suas vidas terrenas. Nós sabemos, Moisés foi recolhido no Monte Nebo, contemplando a terra prometida com os seus olhos, a terra que ele não poderia pisar. Mas o próprio Moisés ouviu a promessa de Deus a respeito de Jesus. Quando nós citamos aí, principalmente para o povo judeu, que muitas vezes não entende, eu não esqueço de uma pregação até que a pastora Ruth falou, a respeito de uma pessoa que ela foi numa consulta e ali a pessoa debatia e dizia não pode ser, não pode ser. Mas Jesus vai dizer, Moisés falou ao meu respeito, Moisés ouviu ao meu respeito. E quando nós lemos em Deuteronômio 18, a partir do verso 15, vai dizer: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de seus irmãos, como eu disse, a eles ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, e eu lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhe fará tudo o quanto eu lhe ordenar. E será que qualquer um que não ouvir as minhas palavras, e que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele naquele dia. Nós, muitas vezes, cantamos aquele cântico que diz, né? A gente tem o medo de chegar até Deus, né? E aí a gente vai dizer, Moisés, suba no meu lugar. Mas Moisés também, ele prefigurava um tipo de Cristo, aquele que intermediava entre o Pai, né, e os homens, entre Deus Todo-Poderoso e aquele povo que tinha medo de se achegar perante o Senhor. E da mesma forma como nós não podemos nos achegar ao Pai diretamente na nossa condição imperfeita, Jesus é aquele que se fez homem, se esvaziou-se da sua glória, para que nós, através do nome dele, pudéssemos chegar até o Pai. Conversava essa semana, né, com a irmã Jussara, e nós falávamos, né, a respeito do nome de Deus, né, e é interessante, nós falamos Jeová, Yahvé e tudo mais, mas nós não temos certeza do nome, da pronúncia exata nós não temos. Olha que coisa interessante. Porque lá no Velho Testamento, um idioma que era feito somente com consoantes, né? O povo de Israel ficou cativo na Babilônia muitos anos, e quando volta, já não dominava mais o hebraico. Jesus e seus discípulos falavam aramaico, a língua do babilônico. Seria como se nós fôssemos para os Estados Unidos e os seus filhos, a sua família, 2, 3 gerações lá, e esquecer o português. E voltando para cá, quando você fosse ler uma palavra e você não conhece o som, você ia tentar ler da forma como está escrito, né? E aí você, por exemplo, quando lê lá a palavra banho, B-A, então é banho. É ou não é? Não tem tio em cima. Mas nós sabemos porque pela nossa audição, pela sonoridade da fonética da palavra. Mas o nome de Deus não podia ser tomado em vão.
Então, não podia ser tomado em vão, então não se pronunciava. De modo que nós não temos certeza. E nós falamos Adonai, Senhor, e nós usamos tantos nomes, e nós não precisamos nos preocupar com os nomes que nós utilizamos, seja Ieoa, seja Jeová, Yahvé, o Senhor recebe a adoração, não se preocupe. Porque a você o nome que foi dado não foi esse nome, você não vai ser salvo através deste nome. Mas foi dado um nome, como diz em Atos, um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, o nome de Jesus. Esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Muitas vezes a gente fica preocupado com isso, mas o nome do Senhor é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Paz da eternidade, Príncipe da paz. É o El Shaddai, é o Elohim. O Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Pai. Nós não podemos nos apegar a achar que de repente somente aquela forma estaria correta, porque senão a gente se apegaria a uma coisa em detrimento da outra. Mas foi nos dado outro nome, o nome de Jesus. Elias, então, foi aquele que foi trasladado como em uma carruagem de fogo, sem que houvesse experimentado a morte, assim como Enoque antes dele, porém de uma forma espetacular. Elias foi considerado um homem severo no zelo do Senhor. Profetizou contra Acabe, profetizou que o céu se fecharia sem chuva, e assim aconteceu. Como é citado lá, Elias, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e é por isso que nós oramos aqui pelos enfermos, e oramos também pela vida do pastor Dinaldo, que oramos agora há pouco. Mas Elias, então, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então Elias tinha essa intimidade com o Senhor, a ponto de orar e fechar os céus. Moisés, então, é aquele que recebeu a lei de Deus e entregou ao povo de Israel. Moisés, então, é aquele que representa a lei. Elias, aquele que foi considerado um grande profeta do Senhor. Vemos, então, a lei e os profetas diante daqueles discípulos, testemunhando, porque falavam com Jesus. E então, Pedro, no verso 4, teve a brilhante ideia, que é onde nós vamos nos apoiar aqui, nesse sermão. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro então se deixa tomar por aquele ambiente maravilhoso, ambiente de paz, de alegria plena. Todas as necessidades daqueles homens estavam supridas naquele exato momento. Mas e o frio? Que frio? E o calor? Que calor? Não precisa de cabana para nós, não. E a fome? Que fome? E dormir? Nem pensar, não quero nem piscar. A minha esposa e eu tínhamos o costume de gravar, depois de cada festinha de aniversário do meu filho,
a reação dele recebendo os presentinhos na mesma noite, né? Ela sempre teve esse cuidado dele de pequenininho, ele rasgando, né, os presentes. Né? A empolgação dele abrindo os presentes e rasgava aquela coisa toda. Mas quando ele colocava os olhos num brinquedo, num presente que ele gostasse muito, nada mais entretia, era aquele ali. E o duro era fazer ele dormir depois, né? Porque já ganhou aquele presente, quer brincar, né? E ele só era vencido pelo cansaço, depois de muita insistência. E até hoje, né, infelizmente, às vezes é assim, né? Falei ontem com os jovens a respeito de tecnologia, de redes sociais, né? Nós falávamos a respeito de temas atuais aí, né? De coisas que prendem a atenção. Existem coisas que nos distraem. Hoje mesmo a gente foi sair, ela falou, Daniel, apaga a luz. Ele estava com o fone no ouvido, vendo YouTube. Daniel, apaga a luz. E ele passou direto, o quê? Máscara? Eu posso imaginar os discípulos boquiabertos, não querendo sair da presença. Não precisamos de mais nada. Não queremos sair daqui. E meu filho uma vez perguntou por que o fim de semana passa mais rápido do que de segunda a sexta. Quando nós passamos tempo com o que gostamos, parece que as horas voam. Mas quão triste é você passar horas internado em um hospital. Cada segundo no relógio parece uma década. Fazer um exame numa posição desconfortável, então indolorido, parece uma eternidade. Quem já entrou dentro daquele túnel, daquela máquina, você não tem respiração lá dentro e fica, parece que, meu Deus, não acaba logo esse negócio. Mas contemplar Jesus transfigurado, mesmo ainda na terra, mas com a sua glória resplandecendo, é bom demais. Não pare, Jesus, resplandeça, continua enchendo os nossos olhos. Enche o lugar onde estamos, porque não precisamos de mais nada, somente da tua presença. Mas alguém diria, Pedro, e os problemas? Que problemas? E o povo lá embaixo? O que você falou? Depois você fala, estou vendo uma coisa aqui. E a mente de Pedro estava totalmente voltada para a visão que ele estava tendo. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vamos ficar aqui neste lugar maravilhoso, o lugar onde a luz de Jesus brilha mais forte do que os meus problemas. Você pegar uma lâmpada dessa aí, ela é forte, né? É boa. No ambiente aqui, se apagar, principalmente com várias delas, você vai sentir a diferença. Mesmo estando de dia. Agora, se você pudesse fazer uma seguinte experiência. Você pegasse uma lâmpada dessa e tivesse um fio comprido que você pudesse levar até o meio da rua ali, onde está batendo o sol. E você acendesse ali, durante o dia, que já é quase 11 e pouca da manhã, ou no sol de meio-dia mesmo. Será que você ia sentir diferença se essa lâmpada está acesa ou apagada? Será que se alguém chegasse e falasse, acendeu aí? Alguém ia dizer, peraí, deixa eu cobrir. Deixa eu tampar. Porque a luz do sol, que está a 150 milhões de quilômetros, brilha com seus raios ultravioleta de uma forma mais intensa do que a lâmpada que você tem na mão. Alguém certa vez me perguntou,
Nós vamos nos lembrar das coisas lá no céu, com a preocupação de que, se eu lembrar de alguém, de repente, que eu estou dando falta, eu vá me entristecer lá no céu. E eu comentando essa semana com uma pessoa conhecida, ela, uma pessoa que se identificou como cristão, e a pessoa dizia: olha, eu não gosto de falar a respeito de assuntos do céu. Eu fiquei meio, opa, mas como pode ser? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como estrangeiros, de passagem. Nós temos saudade da nossa pátria. Isso me faz lembrar um cântico. Deixa eu dar uma olhada a garganta aqui. Minha irmã Nilza já balançou a cabeça. Conhece, né, Nilza? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo lá. Eu tenho saudade de um lugar como se eu tivesse visto, como se eu tivesse estado lá. Porque, na verdade, o que a Bíblia me revela é como se eu tivesse estado lá. Jesus falou do céu, os profetas falaram do céu, o Apocalipse nos revela, através de João, coisas que são inefáveis, que ao homem não é lícito saber, coisas maravilhosas, o rio da vida, claro como cristal, né? As pedras preciosas, coisas tremendas, de modo que é como se nós estivéssemos estado lá, e nós temos saudade desta pátria, porque nós somos cidadãos do céu. O mundo aqui sendo passageiro é muito bom, tem coisas boas também, não estou dizendo que não tenha, mas na verdade aquilo que nos aguarda é muito maior. Eu gosto de ouvir, por exemplo, histórias que o Sá me conta de Guiné-Bissau. É interessante, né, como uma pessoa fala da própria pátria de um jeito, com carinho, com amor. Eu tenho um amigo também baiano, fala da Bahia, mas de um jeito tão maravilhoso que eu tenho vontade de ir lá conhecer também. Porque as pessoas, quando falam com o amor da sua terra, elas provocam isso na gente. E assim também eu espero falar um pouco do reino celestial de uma forma especial, que isso toque o seu coração. Que você tenha desejo de conhecer esse lugar assim como eu tenho. Porque a Bíblia vai dizer, como o versículo que é muito conhecido, que até o pastor Sérgio citou, que muitas vezes a gente vai repetindo ele, mas ele é o pequeno evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está contida no evangelho. Não há evangelho sem menção do céu. Em 1 Coríntios 15:19 diz: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus pode te abençoar, Deus pode te abrir portas, Deus pode te sustentar, Deus pode permitir que você tenha uma vida boa nesta terra, mas isto não é o fim. Aleluia.
Então, a Bíblia também vai mencionar na palavra de Jesus, em Mateus 8, verso 11. E ele vai dizer, Jesus vai fazer um seguinte comentário: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Você vai saber quem é o Abraão, você vai saber quem é Isaque, você vai saber quem é Jacó, você vai saber quem é Paulo, você vai saber quem é Moisés, você vai saber quem é Pedro, você vai saber quem é Sansão, você vai saber quem é Davi, você vai saber quem é a tua mãe, e você vai lembrar de mim e dos seus irmãos. A Bíblia não promete um reset, lavagem cerebral em ninguém. A Bíblia não diz isso. Mas aí então volta aquele problema de novo. Mas espera aí. E o problema que eu disse lá no começo? Se eu lembrar de alguém que de repente não está aqui, ouvi o evangelho, eu preguei, eu insisti, eu falei, dei falta da pessoa, não vai ser céu para mim, não vai ser felicidade para mim. Apocalipse 21, 3 e 4 vai dizer: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus lhe limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e quando a Bíblia fala nem morte, ela fala nem pranto, nem choro. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará, ela não diz Deus apagará. Mas se Deus não apagar, como eu posso ter felicidade plena? Você me pergunta. Mas a própria palavra do Senhor, também no Apocalipse 21, verso 22 em diante, vai dizer: e nela não vi templo, porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, nem de lua. Por quê? Porque nela resplandece a glória de Deus, que tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão, nem de dia, porque ali não haverá noite, e nela trarão a glória e a honra entre as nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pensamentos infelizes não entram no céu, nem tristeza alguma, pois quando nós virmos a glória do Senhor resplandecer, nossos pensamentos serão voltados para a alegria eterna. De novo, tenta acender a vela lá meio-dia. Você acha que a vela, pequenininha assim, ou a lâmpadazinha do seu celular, da lanterninha do seu celular, consegue vencer a força do sol? Você não consegue distinguir nem se essa lâmpada está acesa ou apagada lá fora, é isso que eu estou dizendo. O pensamento, a sua luz de querer lembrar da tristeza, da angústia, é ofuscado pela glória do Senhor, a ponto de não precisar de sol, porque a glória do Senhor ilumina todos, e Pedro não viu esta glória.
Pedro não contemplou, ele contemplou uma parte. O Senhor ainda não estava todo glorificado, ele se transfigurou na sua frente, mas ainda com o corpo, ainda que não havia passado pela cruz. Ele teve as suas vestes resplandecentes, mas não com a sua glória no seu poder máximo, porque eu garanto que se ele tivesse realmente no seu poder eterno, maravilhoso, Pedro não estaria vivo para relatar. E lá em 1 Pedro ele vai falar: nós estávamos naquele monte, nós contemplamos a sua glória, nós vimos a sua glória. A ponto de Pedro esquecer os seus problemas, a ponto de Pedro querer fazer tenda, vamos morar aqui, isso é lindo demais, eu não preciso de mais nada para ser feliz, eu não quero me alimentar, eu não quero respirar, eu não preciso nem de oxigênio, eu só preciso ver essa coisa maravilhosa. Quando nós estivermos diante do Senhor da glória, os nossos problemas, as nossas tristezas vão virar pó perante a glória do Senhor. De modo que se você está olhando o teu irmão aí do teu lado, mesmo de máscara, você vai reconhecer teu irmão. Meu pai costumava dizer algumas coisas que eu gravo, né? O meu pai falava assim: o cartunista pega lá a foto de um político, e ele começa a desenhar lá um político, e ele coloca exagerado, é a testa grande, é o nariz grande, e vai fazendo de um jeito bem caricato. Mas alguma coisa você bate o olho e fala: é o fulano de tal. Você consegue perceber no meio daquela piada toda quem é a pessoa, porque existem características que não deixam esconder. Eu vou bater o olho lá, eu vou ver o pastor Sérgio com o corpo glorificado, as vestes brancas, aquela coisa maravilhosa, aquele homem assim maravilhoso de Deus, e eu vou bater o olho e vou falar: eu conheço esse rosto de alguma maneira, esse aqui era o pastor Sérgio, aleluia. Nós vamos reconhecer até quem a gente nunca viu. Eu nunca vi Moisés, mas quando eu passar por ele, com certeza o Espírito Santo vai confirmar no meu coração: olha o homem aí. Portanto, não pense que você vai se ver livre de mim, não. Você vai ter uma eternidade para me aguentar ainda. Amém? Glória a Deus. É impossível ser infeliz no céu. É impossível ser feliz, assim como é impossível ser feliz no inferno. Muitos dizem: é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Assim eles dizem. Porém o pastor John Piper vai dizer: mas não se esqueça que não haverão amigos no inferno e nem hipócritas no céu. Se há alguém que é hipócrita, que é crente falso, pode ficar tranquilo, ele não vai estar lá. Não vai estar lá. Aleluia, louvado seja o Senhor. Verso 5 vai dizer: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. A voz do Pai vem para testificar a autoridade do Filho, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Verso 6 vai dizer: ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Já pensou? A voz que o povo de Israel lá no Antigo Testamento diz que quando bradava era a voz de trovão, estremecia. Já viu quando passa aqueles carros com aquele som que parece que dá um soco no peito da gente? Muito pior.
Muito pior era aquela voz que estremecia quando alguém ousou levantar a voz para fazer um comentário desnecessário em meio àquele ambiente de glória. Aí vem aquela voz maravilhosa e vai dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas verso 7 vai dizer: mas Jesus, eles ficaram aterrorizados, né? E se prostraram com o rosto em terra, abaixaram a cabeça, se cobriram. Vamos morrer, agora vamos morrer, é agora. A glória de Deus veio, a voz agora confirmou, a gente falou na hora errada. Abaixa a cabeça e se esconde, como um avestruz que enfia a cabeça no buraco. Mas o verso 7 vai dizer: mas Jesus se aproximou e tocou neles. E agora não toca mais glorificado, não toca mais cheio do poder, porque talvez se tocasse neles cheio do poder, eles desintegrariam. Mas Jesus é aquele que esvaziou-se da sua glória e se fez homem, deixou o trono para servir na cruz como servo e serviu até a morte e foi obediente para mim e por você. Aquela mão todo poderosa, agora vem gentilmente, vem com cuidado, vem com delicadeza, como alguém que pega um bebê recém-nascido. Quando você pega um recém-nascido, parece que fica com medo de quebrar, não é? A gente pega com carinho e a gente fala assim: que medo. Muitas vezes, né? Deixa eu pegar sentado porque eu não quero derrubar. E a gente fica com cuidado, que é tão delicado. Assim a mão do Senhor Todo-Poderosa, quando vem na tua vida e vem com cuidado e vem com carinho. Porque se Ele viesse realmente com todo o peso da sua glória, você não aguentaria, meu irmão. Aliás, a palavra glória do hebraico significa peso. Quando a gente fala: Senhor, vem com a tua glória, aguenta. Mas Ele, sendo misericordioso, Ele vai dar só uma triscadinha. Porque se viesse, não sobraria nada. A palavra do Senhor diz que com o sopro de sua boca Ele vai exterminar o inimigo. Imagina que poder tem o Senhor. E aquele que é todo poderoso, aquele que é forte, que acabou de manifestar a sua glória e encheu os olhos daqueles homens que estavam espantados, estavam aterrorizados, de repente sente uma mão no ombro tão delicada e diz: levantem-se, não tenham medo. É Jesus que está conosco, é Jesus que diz para que nós não tenhamos medo. As situações podem nos deixar caídos, os problemas, as acusações, a culpa, nada disso permanece na presença de Jesus. Porque quando eles ergueram os olhos, diz o verso 8, não viram a mais ninguém a não ser Jesus. Isso não é maravilhoso? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão jamais, diz o Senhor. Um dia o Covid-19 vai acabar. Um dia toda a ciência e toda a soberba humana irá acabar. E todos estarão presentes diante do grande trono branco. Todos estarão lá. Porém, face a face com o Senhor, cada um de nós irá estar. E na sua vez, você estará para se defender lá, diante do Senhor, sem a ajuda dos professores, sem a ajuda do chefe, sem a ajuda dos amigos, a sua família, ninguém, apenas Jesus diante de você. Certa vez numa dessas viagens que eu estava fazendo, eu encontrei um casal com um filho e eles estavam indo para a Disney. Eu estava indo a trabalho. E chegamos no avião mesmo, ele tinha uma dificuldade para falar inglês, eu falei: eu vou te ajudar qualquer coisa. Chegamos lá naquele terminalzinho e eu ajudando ele e tal e não sei o quê. E chegou um dado momento
Quando nós fomos passar pelo guarda de imigração, o guarda pediu para ver os documentos, ele viu o meu, estava liberado. Ele viu o do casal e disse, vocês esperam ali. E na hora, qual foi a minha reação? Eu disse para o guarda, por gentileza, eu não posso ajudá-los. Eles falam inglês muito mal. Eles não têm, eu vim no voo com eles, eu não conheço pessoalmente, mas eu quero ajudar. Ele virou para mim e falou, o senhor é daquele lado. Agora. Eu mal pude me despedir daquela família. E fui separado totalmente deles. Agora eles estavam por conta própria. Não sei até hoje o que Deus desse casal. Se conseguiram prosseguir viagem, se tiveram que voltar para o Brasil. Não sei qual foi o problema que deu. Hoje, eu venho aqui, leio a Bíblia com vocês, compartilho o meu coração com vocês, compartilho a palavra de Deus com vocês. Mas quando nós estivermos na triagem de imigração do céu, nem que eu queira, eu vou chegar, Senhor, mas eu posso ajudá-lo de alguma forma. Ele vai dizer, você para lá. Você naquele corredor. Você ali, eles ali. Acabou. Acabou. E o que você tem para se apresentar diante do Mestre? Será que a luz do Senhor tem invadido o seu coração a ponto de que os problemas, as dificuldades, o pecado tem se tornado pó diante do Senhor, a ponto de que você esteja preparado para se encontrar com o justo juiz? Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, só viram a Jesus. Jesus então é superior à lei, porque Moisés já não estava lá. Eles não poderiam dizer, mas nós seguimos a lei de Moisés, nós seguimos a Torá, nós somos circuncidados, nós seguimos tudo conforme a lei de Moisés manda. Não, Moisés não estava mais lá. Quem sabe eles dizem, mas nós ouvimos os profetas, nós ouvimos Elias, nós ouvimos Isaías, nós cremos no Antigo Testamento, e a palavra do Senhor nos foi revelada através dos profetas, nós nos apoiamos nos profetas. Não, Elias não estava mais lá. Quando eles ergueram os olhos, não viram a ninguém, somente Jesus. Jesus é a supremacia de todas as coisas. Somente Ele resiste e permanece até o fim. No verso 9 vai dizer, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos cumpriram essa palavra. Os evangelhos só foram escritos depois de tudo o que foi isso, foi consumado. Os discípulos lhe perguntaram então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era a respeito de João Batista que ele tinha falado. Elias é um mensageiro, como João Batista foi um mensageiro. Anunciavam o evangelho, a palavra da salvação. De certo modo, mesmo Elias no Antigo Testamento estava preparando o caminho, como João Batista preparou o caminho para o Senhor. Mas João Batista perdeu a sua cabeça por denunciar o pecado. E o verdadeiro crente também perde a sua cabeça, não somente por ser perseguido pelo mundo, mas porque a sua própria mente deve dar lugar à mente de Cristo. Esta luz que vem e que ofusca o nosso pecado, que ofusca o nosso problema, que faz nos esquecermos de nós mesmos e dizer como o apóstolo Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
É a mente do Senhor que agora assume o meu lugar. Como diz em Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional. Não se amodem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mente de Cristo. A mente é algo que hoje você estima e precisa dela. Mas no inferno, onde haverá o tormento, choro e ranger de dentes, o rico ali olhava e sabia perfeitamente quem era Lázaro. E aquela mão que ele talvez tinha nojo, aquela mão que tantas vezes ele passou e viu ele mal cheiroso, maltrapilho, e desprezava Lázaro, agora queria que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua. A sua mente o perturbava no sofrimento. Esta mesma perturbação não vai habitar o coração do justo e a mente do justo no céu. O sofrimento do profeta que se esqueceu, de Deus, mas buscou a sua misericórdia, como Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana nos ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Mas elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Nós devemos buscar cada vez mais a mente do Senhor. Buscar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Porque o tempo está chegando, onde as pessoas cada vez mais estão se afundando, cada vez mais nos seus pecados, na sua lama, nas suas dificuldades. Mas aquele, a Bíblia vai dizer, Apocalipse 22:11, quem é injusto, que seja injusto, mais injusto ainda. Quem é sujo, que suje-se mais ainda. E quem é justo, seja justificado mais ainda. E quem é santo, seja santificado mais ainda. Para nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Jonathan Edwards, um puritano, que ficou conhecido aí como sendo um pregador do século XVI, ele diz que a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar. E é o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Todos os seus problemas, meus irmãos, todas as suas dificuldades, só estarão presentes aqui, temporariamente, neste mundo. E tudo aquilo que o mundo aproveita, tudo aquilo que o mundo tem de prazeres, é passageiro.
Por isso que a Bíblia vai dizer: o que está santo, santifique-se mais. E aquele que está impuro, que fique ainda mais impuro. Se você, a Bíblia vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você segue a Jesus por obrigação, não faça isso. Se você segue a Jesus para agradar alguém que não seja o próprio Deus, não faça isso. Eu aconselho, seriamente, que você aproveite cada segundo da tua vida no mundo, porque serão poucos comparado à eternidade. Aproveite mesmo. A tua alma anseia pelo pecar, a tua alma anseia pela lama, pelo lodo, pelas bolotas que comiam os porcos, como dizia lá o filho pródigo. Mergulhe-se de cabeça na lama e aproveite, porque esse tempo está acabando. Mas se você tem apreço pela vida eterna, se você tem apreço pelo reino dos céus, o qual essa palavra fala, a Bíblia diz: santifique-se mais, busque mais ao Senhor, busque mais em conhecer ao Senhor, para que seja achado dele, como nós cantamos. Porque nós amamos aquele reino do qual nós viemos, nós temos saudade da nossa pátria, nós ansiamos em encontrar com o nosso rei. E um dia, esses problemas que tanto nos afligem, as lágrimas que derramamos, o joelho dobrado, as noites em claro, a preocupação que chega a corroer o estômago, que nós não podemos de tanto preocupar, que nós não falamos de onde vai vir, Senhor meu Deus, está tudo acontecendo, nós não sabemos o mundo do dia de amanhã. O amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E tudo isso vai ser pó perante o Rei da Glória, perante a presença do Senhor. E quando Ele abrir as portas do céu e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Tudo isso vai fazer sentido. Tudo isso que nós passamos terá acabado quando a luz do Senhor brilhar tão forte, que nós vamos ficar tão maravilhados como Pedro, e nós vamos dizer: eu quero morar aqui a eternidade. Quando nós virmos a luz maravilhosa do Senhor, não lembraremos mais dos nossos problemas, não lembraremos mais das nossas dificuldades, não lembraremos mais das nossas necessidades terrenas, nós só vamos querer adorar ao Senhor. Convido aqui de novo o grupo de louvor, pastora Rita. Eu quero, se puder, vamos cantar aquele cântico Maravilhosa Graça, novamente? Amém? Glória a Deus. Que a luz do Senhor possa então brilhar no seu coração. Eu quero orar por você. E se você, hoje, mesmo tem sentido que há algum canto na sua vida que está obscuro, que há alguma coisa que o Senhor ainda não trabalhou na sua vida, mas que você quer que o Senhor ilumine você completamente, para que você deixe de lado as suas angústias, deixe de lado a sua ansiedade, a sua preocupação, porque a luz do Senhor talvez você não deixou que ela brilhasse ainda completamente no teu ser. Que você fique de pé em nome de Jesus, no seu lugar. Eu não vou pedir para que você venha à frente. Você vai ficar de pé aí onde você está. E a luz do Senhor possa brilhar na tua vida. Senhor, brilha sobre a minha ansiedade. Senhor, brilha sobre a minha preocupação. Senhor, brilha sobre o meu problema. Senhor, brilha sobre o meu coração. Senhor, traz a tua luz que brilha no meio da escuridão, que traz a tua paz para o meu caos, e eu possa, Senhor meu Deus, sentir a tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, venha brilhar, ó Pai, sobre o teu povo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Venha brilhar, ó Pai, como o Senhor transfigurou naquele monte, Senhor, as suas vestes resplandecendo, Senhor, a tua glória, Senhor, possa
possa invadir o nosso coração, possa invadir a nossa mente, e nós não lembramos de mais nada, somente de Ti, Senhor, somente de Te adorar, de Te render glória, Senhor, e entregar, Senhor meu Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus é o que nós pedimos, aleluia, amém. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia.
Aleluia. Meus irmãos, esse cântico não tem uma vez que eu não lembre. Por diversas vezes a gente já passou por essas batalhas. A Nilza sabe muito bem que ela é uma das que está sempre aí encabeçando aí, junto com meu irmão Anani, né, a enfermidade da minha mãe. Mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado dela. E numa dessas vezes em que a gente se reveza tanto, eu ficava muito menos do que todo mundo, porque estava sempre trabalhando. Mas numa dessas vezes, já tem alguns meses atrás, graças a Deus ela não ficou mais internada, mas numa dessas internações, a gente estava lá no hospital. Meu Deus, a gente fica tão deprimido lá, né, Nil? A gente fica tão largado, porque a gente está vendo a mãe ruim, olha para o lado, o outro parece que está pior, e a gente fica, meu pai, isso não passa, realmente é a eternidade você no hospital. Vem um grupo de jovens de uma igreja, começou a cantar esse cântico no corredor, dizendo maravilhosa graça. Meu Deus, aquilo encheu o meu coração, como se o próprio Deus dissesse para mim: filho, você não está sozinho, eu estou aí com você. E a luz de Deus brilhou naquele quarto, e eu senti o renovo de Deus. Essa maravilhosa graça que nos permite sentir que nós somos acolhidos, nós não somos órfãos. Não somos órfãos de Deus. Você não é órfão de Deus. Você não está sozinho com o seu problema. O Senhor quer pegar na tua mão e ir junto com você. Deixa a luz do Senhor brilhar na tua vida. Deixa Ele caminhar junto com você, porque Ele morreu no seu lugar. Ele quer assumir os seus problemas. Ele pede que você troque o seu jugo pesado pelo fardo suave e leve que Ele tem para te oferecer. Essa é a maravilhosa graça, porque a graça é o favor imerecido. E você vai dizer: eu não mereço, eu não posso, um Deus santo. É como Pedro que olha para Jesus e diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou miserável, pecador. Mas Jesus diz que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém é tão miserável a ponto de não poder receber o acolhimento e o abraço do Mestre, o Salvador. Ele vem buscar, Ele vem salvar. E essa é a graça da qual nós não merecemos. Nós não merecemos essa luz maravilhosa que brilha sobre nós. E eu quero cantar essa música uma última vez, o cântico, só para encerrar. Maravilhosa graça, cante bem forte, aleluia. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Mais uma maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Ele é digno, aleluia. Você recebeu do Senhor? Então, se você recebeu essa luz que brilha na escuridão,
Erga suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. E o povo de Deus diz: amém. Vá em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.